nós vamos apresentar sobre o Dom Casmurro, de Machado de Assis. Dom Casmurro é uma obra polêmica até os dias atuais. Neste romance, perguntas e respostas sobre adultério, suicídio e religião são apresentadas ao leitor, que é convidado a interpretar o mundo que o cerca. Meu caro senhor, não vê como a lua está linda hoje? Ai, ai, é mesmo, hein? Se esta rua fosse minha. Não aprecia os meus versos, Dom Casmurro? E foi assim que o nosso querido personagem, Bento de Albuquerque, recebeu seu apelido de Dom Casmurro. Bento conta a sua história desde a sua infância, onde é chamado de Bentinho. Ele vive com sua mãe, Dona Glória, e José Dias. Dona Glória, a senhora ainda persiste na ideia de mandar Bentinho para o seminário? Claro que sim, José. Fiz uma promessa de que quando eu tivesse um filho, enviaria um sacerdote para Deus. Já faz tempo que eu queria lhe dizer isto, Dona Glória, mas eu vejo que Bentinho e Capitu andam de segredinhos e romances. Olha, José, deixe de bobeira. Eles são crianças e não vejo maldade nas brincadeiras dos dois. São apenas criançolas. Não acredito que mamãe quer me enviar para o seminário. Irei correndo contar para Capitu. Capitu, como já tínhamos previstos, minha mãe vai me mandar para o seminário. Oh, não, Bentinho, não suportarei ficar longe de você. Mas eu te prometo, minha amada, que quando retornar do seminário, nós vamos nos casar. E assim, Bentinho segue para o seminário, deixando sua amada Capitu e sua mãe, Dona Glória, para trás. No seminário, Bentinho conhece Escobar, que se torna o seu melhor amigo. O que Bentinho não poderia esperar era que nesse tempo que ele estava no seminário, Dona Glória e Capitu se tornariam boas amigas. Dona Glória percebe que Capitu é uma boa moça e se arrepende. José, agora eu vejo que o casamento de Bentinho com Capitu seria a opção certa a escolher. Mas como poderei contrariar Deus se eu prometi um sacerdote? Veja bem, Glória, você prometeu a Deus um sacerdote, não especificamente teu filho. Compre um escravo e mande no lugar de Bentinho, mulher. Dona Glória decidiu fazer exatamente isso. Bentinho sai do seminário junto com o seu amigo Escobar, ambos com o intuito de se casar. Bentinho com Capitu e Escobar com Sancha. Em uma noite de jantar, os dois casais se conhecem melhor e se tornam muito amigos. Após alguns tempos, Sancha fica grávida de Escobar, e como Capitu é uma grande amiga do casal, eles decidem colocar o nome do bebê de Capitulina. Escobar, meu esposo, que nome daremos à nossa filha? Estava pensando, já que Capitu é uma grande amiga nossa, vamos homenageá-la e colocar o nome da nossa filha de Catulina. Ótima ideia. Os dois casais passam a conversar juntos. E quando o filho de Dom Casmurro cresce, surge uma grande dúvida. Agora tenho certeza. Meu filho, na verdade, é filho do meu melhor amigo, Escobar. Bom, essa foi a nossa apresentação sobre o livro Dom Casmurro. Aqui a gente tentou representar o que acontece realmente acontece no livro. A gente tentou encurtar um pouquinho, porque não ia dar tempo até no prazo, né? E a Fabíola vai explicar um pouquinho do final que ficou faltando. No final original do livro, o Escobar acaba morrendo
afogado. E o Dom Casmurro, sentindo muito remorso pelo amigo, ele passa-se os anos, ele começa a analisar o próprio filho crescendo. E conforme os anos iam passando, ele próprio cita no livro, o livro é em primeira pessoa, e ele mesmo cita que cada feição do próprio filho lembrava muito o falecido amigo. Até o jeito de falar, ele cita que parecia muito o sotaque francês do falecido amigo. Ele fala que o jeito de andar, o jeito dele rir era muito semelhante do amigo dele. Com tudo isso, ele manda o próprio filho para, acho que um seminário, para ficar um mês longe do filho, porque ele não quer ver a cara do filho, ele não pode ficar perto, por mais que seja o filho dele. E com isso, nos finais de semana ele ficava longe, tipo, se trancava no quarto para não ter contato visual. A Capitu, vendo isso, ela ficava se questionando, tipo, por que será que está acontecendo tudo isso? E como o livro se passa em primeira pessoa, a gente não pode saber exatamente tudo que se trata que a Capitu fez, agora que eu vou explicar. O Dom Casmurro, ele sai de uma noite no teatro e ele pensa em se matar. Ele compra drogas para colocar no próprio café e quando ele for tomar o café, ele pensa em se matar. Só que ele decide fazer isso antes da Capitu e o filho dele irem para a missa. Só que antes dele beber o café envenenado, aparece o filho dele e provavelmente ele sente remorso, tipo, eu não posso me matar na frente do meu filho, que é o meu amigo falecido. Então ele não se mata. E ele pensa até em dar o café envenenado para o filho, para tirar a vida dele. Só que ele não o faz porque a Capitu chega na hora na sala. Com isso começa uma discussão entre Capitu e Dom Casmurro. E eles decidem se mudar para a Europa, porque estava tendo muita fofoca entre eles no lugar. E eles queriam tirar a atenção deles. Chegando na Europa, o Dom Casmurro larga a Capitu e o filho deles lá na Europa. E ele volta sozinho pro Brasil. Quando ele está no Brasil sozinho, eles recebem, anos depois, a notícia que a Capitu morreu e que o próprio filho virou arqueólogo. E ele viajava pelo mundo inteiro, explorando. Cita que ele foi para Paris, para Jerusalém, para vários outros lugares. E mesmo assim ele tentava manter contato com o pai. Ou ele mandava correspondência, ou ele mesmo ia visitar o pai na casa dele. Só que o pai nunca... Dane-se, filho, dane-se. Ele não estava nem aí pro filho. Aí com o passar dos anos, o filho dele foi para Jerusalém e acabou falecendo, pegou uma gripe. E contudo, acaba o livro fazendo uma certa piada, ele falando tipo, nossa, quando eu terminar esse livro eu vou começar um outro. Como se toda a vida dele tivesse sido só um livro, apenas uma história. E aí que fica a grande questão do teatro que a gente fez. Ele foi corno ou não foi? Não. Ele foi traído ou não foi traído? Grande questão essa. Exato. Muito bem. Não. Calma. A gente pode responder se foi ou não. Não, Vocês vão responder? Talvez. vocês acham que não? Vocês acham que foi ou não? Não. Pergunta pro Breno. Ele tá ali quietinho, coitado. Ó, a gente tá até vermelha. João. Porque, como a Fabíola citou, o livro ele ocorre em primeira pessoa. Então, todos os fatos, tudo que acontece lá é o Dom Casmurro contando todas as ideias dele. Ele poderia muito bem ter manipulado os documentos dele. Também o Dom Casmurro no livro, ele se mostra ser tipo, um cara muito ciumento, um cara muito possessivo. E o ciúme dele, tipo assim, na cabeça dele, tipo assim, ele sente muito ciúme da Capitu. E na cabeça dele, o filho dele nasceu igual a Capitu. Então é o cérebro dele que diz que a Capitu traiu ele com o Escobar e que o filho dele é igual ao Escobar. Só que, na verdade, eu acho que é só o cérebro dele que faz isso, por conta do ciúme que ele sente da Capitu. Até mesmo no final do livro, o Dom Casmurro fala que ele foi muito exagerado no livro. Uma das últimas frases do livro é ele falando que se ele não fosse talvez tão egoísta ou tão ciumento, ele poderia ter o famoso final feliz que ele sempre quis na vida dele.
E algo interessante é que vários advogados já se reuniram para ler o livro e tentar ver se ele realmente foi traído ou não. E eu acho, em minha sincera opinião, eu acho que cada um devia ler o livro e tirar a própria conclusão daquilo. A gente não acha que ele foi traído, porque o livro inteiro fica mostrando o amor entre eles. O quanto que ela era, o amor perfeito, o quanto que ela era fiel, que ela só tinha olhos para ele. Então, na nossa opinião, não faz sentido ela do nada trair ele. Quando que é a primeira vez que ele acha que ela está traindo? Tem um momento que ela faz alguma coisa e ele acredita que é a partir dali que tem a traição. Em relação a Escobar. Não. O primeiro indício de traição no livro, vocês repararam que eles mostraram muito bem que eles eram amigos, né? As famílias eram amigas. Quando o Escobar morre, a Capitu chora no velório, e por ela ter chorado no velório, o Bentinho diz que ela teve um caso com o Escobar porque ela chorou no velório do amigo. Não era também. Quando ela chora, ele diz: como que ela está chorando por ele se ela era só amiga dele? Na cabeça dele, o fato dela ter chorado no velório do Escobar é o primeiro indício de que foi aí que eles começaram a se entender. Quando o Escobar morre, ele olha com a criança, ele tem aquelas dúvidas com a criança. Porque, mas era só nos olhos, ele sente que era só nos olhos. Na descrição do livro, o Escobar e a Capitu são muito parecidos. Tanto que o Bentinho, ele se aproxima do Escobar porque o Escobar lembra a Capitu. Esse detalhe, né? Escobar parece com a minha namorada. Será que eles não são irmãos? Não, é a primeira pessoa, a gente não vai contar nunca, né? Se for pra cá, vai ser Palmas, senhor!